Olá, sou Jefferson Luiz de Simone, sou o criador da linguagem de programação AI Scripter. Nesta aula, falarei sobre o comando mouse click right, né? Então, o comando mouse click right, ele simula um clique com o botão direito do mouse em alguma parte da tela, ou em cima de algum botão, ou qualquer outro objeto, tá? Na verdade, podemos desenvolver robôs na linguagem AI Scripter, utilizando esse comando para simular o comportamento de um usuário, né, ao utilizar o mouse no computador. Tá? Então, existem vários comandos de interatividade, né, além deste, usando o mouse, e teclado também, né, mas esse especificamente é só para simular o botão então, direito do mouse. Tá? Eu demonstrarei aqui o funcionamento desse comando, né, de uma maneira simples, tá certo? Então nós faremos o seguinte, olha, esse comando ele não possui parâmetros, tá? Então você não precisa colocar parâmetros abaixo dele, ele é um comando independente, é um comando isolado, tá certo? Então aqui no manual da linguagem AI Scripter, esse é o manual, né? Nós podemos ver aqui que ele tem aqui em destaque aqui um aviso, né, de que o comando não tem parâmetros, né, sem parâmetros, tá certo? É um comando isolado, né? Um comando independente aqui que não precisa de parâmetros para funcionar. Bem, para exemplificar o funcionamento dele, como eu disse, eu faria o seguinte, eu teria que adicionar aqui alguns comandos complementares, tá certo? Então usaremos primeiro aqui o comando prog pause segue, tá? Prog pause segue. Esse comando, então ele pausa a execução do programa por alguns segundos, tá certo? Pode ser usado em qualquer parte do código, mas aqui no início, colocando no início, ele dará uma pausa ao iniciar o programa. Então ele aguardará, né, alguns segundos. Eu colocarei aqui o tempo de 10 segundos, tá certo? Então esse bloco de comando aqui, do comando prog pause segue, fará o robô aguardar 10 segundos antes de iniciar a execução das demais tarefas. E no caso ele executará o comando mouse click right, né? Mas temos aqui um outro probleminha, né? Precisamos de um outro comando ainda que auxilie, né, o comando mouse click right, tá? Porque assim, ele diz o seguinte, clique, né? Clique aí com o botão direito, mas aonde? Aonde o robô clicará? Né? Precisamos dizer a ele. Para nós é muito intuitivo, né? Eu quero clicar aqui, aqui, ali, no canto superior ou no meio da tela, basta que eu pense rapidamente e isso se torna muito intuitivo. Mas o robô não, é como uma criança. Você precisa dizer a ele exatamente o que ele fará, passo a passo, tá certo? Então falta um comando aqui. É um comando que posiciona o mouse, né? Então seria o comando, esse comando aqui, ó, mouse position, certo? Vamos usar o comando mouse position aqui. Mouse position. O mouse position, ele requer parâmetros, né? Duas linhas de parâmetros, certo? Eu preciso passar para esse comando ó, a coordenada x e a coordenada y. São dois valores, né? Para que o robô saiba em qual posição da tela, aonde, né? Em qual posição ele colocará o ponteiro do mouse, tá certo? Então eu preciso aqui de coordenadas x, né? Que seria isso aqui, e coordenada y. Na verdade, dois valores. Na coordenada x, eu devo imaginar, né? Onde o meu robô deverá clicar para posicioná-lo. Né? Isso, veja, o comando mouse position é muito dependente da resolução de vídeo, né, atual do seu computador. Então, lá em cima na barra de ferramentas do editor de códigos da inteligência computacional, aqui desse editor, nós temos lá uma seção que mostra a resolução atual de vídeo do computador. Tá vendo aqui, ó? Onde eu estou com o mouse? No caso, o meu computador está com a resolução de vídeo 1366 por 768, por 768, tá certo? Então, para eu saber onde ele clicará, eu tenho que levar em consideração a largura e a altura da tela, em pixels, né, que é a unidade de medida aí nesse caso, tá certo? Bem, eu quero fazer o seguinte, a experiência que eu farei aqui é a seguinte, eu farei o robô clicar na barra de tarefas do Windows, lá embaixo, onde eu estou com o mouse aqui, ó, tá? A barra de tarefas do Windows, ele clicará com o botão direito do mouse, em cima da barra de tarefas, e abrirá um menu. Né? Quando nós clicamos com o botão direito do mouse, geralmente nós abrimos menus. Né? Então, se eu clicar aqui no meio do editor, aqui, ó, veja que eu consigo abrir um menu auxiliar. Né? Aqui onde eu tenho opções desfazer, colar, selecionar tudo, esse é um tipo de menu. Para isso, eu cliquei com o botão direito do mouse. Né? Então, por padrão, é claro que isso pode ser invertido. Né? Se uma pessoa é destra, uma pessoa é canhota, ela pode inverter esses botões no computador e aí passaria a ser o botão esquerdo e não mais o direito, né, para executar essa função. Mas, na maioria das vezes, como a grande maioria das pessoas é destra, então geralmente
se usa muito o botão direito do mouse para fazer isso, tá certo? Mas o menu que surgirá na tela será um menu associado à barra de tarefas do Windows. Em cada parte do sistema que nós clicamos com o botão direito, aparece um tipo de menu auxiliar ou menu suspenso também, como é chamado, tá? Um menu suspenso aí. Então, o nosso robô fará isso, clicará na barra de tarefas. Eu preciso saber qual é a posição, não exata, né, mas aproximada da barra de tarefas para posicionar o mouse aqui embaixo, ó. O robô terá que posicionar o mouse aqui. Então, levarei em consideração, lá em cima agora, onde estou com o mouse, veja lá em cima na resolução de vídeo, levarei em consideração a altura da tela. Né? 768 pixels tem a minha tela no momento. Né? Então, eu faria o seguinte, acredito não, né? Na escala vertical, né, o valor de y, ele aumenta para baixo, de cima para baixo no caso das telas, né, dos displays das telas eletrônicas, tá certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu acredito ali, eu vou chutar um pouquinho, eu acho que 750, né? Se eu colocar aqui, não, se eu colocar 700 aqui pro meu comando mouse position, né? O valor 700 na coordenada x, vamos ver ali. Aqui, ó, né? Como o tamanho total a altura da tela tem 768 pixels, eu acho que se eu colocar 700 pixels aqui, o meu robô posicionará o ponteiro do mouse, né? A partir do fim da tela, um pouquinho para cima aqui, ó. Quase na parte central, aqui na parte do meio aqui, né? Em relação à escala vertical, na parte do meio aqui da barra de tarefas do sistema, tá certo? Então eu farei isso. E na minha escala, na minha coordenada y aqui, né? Eu terei que... Ah, desculpe, eu errei aqui, tá? Me desculpe. Na verdade, não é x, tá? É y. Estamos falando da coordenada vertical agora. Aqui, ó. Tá? Desculpe, eu errei, tá bom? Então é coordenada y, tá? Porque eu estou falando da minha escala, né? Escala vertical. Então eu tenho 768 de altura na minha tela aqui no momento, né? Na escala vertical. Então me desculpe, eu errei. Estamos falando da posição y aqui do ponteiro do mouse, né? Na coordenada y, tá certo? Coordenada vertical. Então eu acredito que em 700 ele vai parar mais ou menos ali onde estou com o ponteiro agora, tá? Agora, em relação a x, né? No caso, a coordenada x, tá? Eu tenho 1366 aqui, né? De largura, na minha tela, de largura, tá certo? Então eu faria o seguinte, eu vou deduzir mais ou menos aonde eu acho que o mouse deverá ficar, sendo que a metade, vamos pensar mais ou menos aqui na metade, 1366, se eu abrir então a calculadora do Windows aqui, ó, vamos abrir aqui a calculadora do sistema, e vamos calcular, né? 1366 dividido por 2, né? Dividido por 2, eu tenho... Opa, eu acho que eu multipliquei, me desculpe. Tá? Eu multipliquei 1366, né? Dividido por 2, nós temos ali 683, né? Então, 683, né? Eu acho que vai dar no quê? Acho não, é a metade da barra de tarefas aqui onde eu estou com o mouse. Então, vamos ver. Se a metade é aqui, onde eu estou com o mouse, veja que eu estou movimentando o mouse aqui, eu acredito que tem que ser um pouquinho mais para lá, mais para a direita, porque senão o meu robô clicará nesses ícones que eu tenho na barra de tarefas aqui, e aí surgirá um outro menu que não é o que eu quero, né? Quero um menu que surja quando ele clicar com o botão direito em cima da barra de tarefas, e aqui ele clicará nos ícones, então tem que ser mais para a direita aqui, ó. A partir da metade, mais para a direita, né? Aqui, então ele clicará mais ou menos por aqui. Vamos deixar em 800, vamos deixar em 900 então. Tá? Eu acho que vai dar mais ou menos aqui, ó, onde eu estou com o mouse, essa região aqui, mais ou menos, tá bom? Vamos colocar 900 aqui, então, para a coordenada x, tá certo? Ficou assim, então, mouse position, posicionará o mouse na posição, né, na coordenada x 900, na coordenada y 700, que eu acho que vai dar mais ou menos aqui, ó, onde estou movimentando o mouse, mais ou menos, aproximadamente, tá certo? Então eu posicionei o mouse primeiro, onde eu quero clicar, e depois eu clico, é assim que nós pensamos, e o robô também, né, eu digo a ele, posicione o mouse lá, e depois clique com o botão direito do mouse para acionar um menu de atalho ou um menu suspenso, né? Como queira aí, tá certo? Vamos executar esse programa então e vamos aguardar para ver o que acontecerá. Eu executarei esse programa clicando no botão executar lá em cima, no canto superior do meu editor de código, tá certo? Onde eu estou com o mouse, clicarei aqui. E agora confirmarei o início da execução clicando em Yes. E vamos aguardar. Lembrando que o robô nos dará 10 segundos aqui, né? Então temos que aguardar 10 segundos para que ele faça isso, ok? Vamos lá então? Cliquei, vamos aguardar. Vamos ver se ele abrirá o menu suspenso, né, em cima da barra de tarefas. Vamos lá. Parece que não aconteceu isso.
né? Ele não posicionou, né? Parece que ele não posicionou. Aconteceu alguma coisa aqui, algo não está funcionando, não é? Vamos ao manual, vamos voltar aqui no manual da linguagem Scripter. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Bom, aqui está dizendo que ele é um comando único, né? Porque ele não tem parâmetros e ele simula um clique simples com o botão direito do mouse. Ah, eu acho que eu sei o que está acontecendo. Veja, retornando aqui no editor, é o seguinte: quando nós abrimos um menu de atalhos, eu clicarei agora aqui, ó. Eu estou clicando, tá na barra de tarefas, né? Quando eu clico aqui, se por algum motivo, né, esse menu está aberto, mas se a minha janela aqui, ó, do editor de códigos receber novamente o foco, se ela ficar ativa novamente, olha, o menu desaparecerá, tá? E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque quando o programa chega no fim aqui, olha, ele não tem mais nada para executar, né? Ele terminou, né? Quando termina, o robô é finalizado. Quando ele é finalizado, ele volta, né? A tela aqui volta a ter o foco, né? O editor de códigos volta a ter o foco e por isso o menu talvez tenha desaparecido. Talvez ele tenha clicado lá, né? E o menu tenha aparecido e desaparecido rapidamente. Para resolver isso, eu faria o seguinte: colocaria uma pausa no final do meu programa. Então teremos uma pausa no início de 10 segundos, teremos também uma pausa no final aqui, ó, tá? Usando uma outra instância do comando prog pause segue. Eu pausarei aqui então por 20 segundos, tá certo? No final, depois que ele abrir o menu, tá certo? Quando ele clicar então com o botão direito no mouse, né? Tá certo? Vamos ver se isso funciona? Clicarei no botão executar novamente, lá no canto superior direito. Vamos ver se dessa vez funciona, ok? Confirmarei a execução e vamos aguardar. Ah, já sei o que aconteceu. Veja que o ponteiro do mouse está para cima da barra de tarefas. Olha, a posição ainda não está adequada, né? Ele está aqui em cima, tá? Então eu tenho que abaixar esse ponteiro, colocá-lo mais para baixo. Tenho que mudar a coordenada Y dele, ó. Ele tem que ficar mais para baixo. Foi por isso que ele não acionou o menu, então. Tá certo? Eu daria um stop aqui, ó. Ah, não precisou, né? Ele terminou antes. Veja, mudaremos a coordenada Y aqui, tá? A coordenada Y, então não pode ser 700, né? Tem que ser um pouco mais para baixo. Vamos colocar aqui, pelo menos, então, 700 e agora? 740, vamos colocar 740 aqui, tá certo? Vamos ver o que acontece agora, veremos. Executarei o programa mais uma vez, né? Alterei então a coordenada Y para colocar, né? Empurrei o ponteiro do mouse mais para baixo, tá certo? Então vamos lá. Clicarei novamente no botão executar, confirmarei a mensagem de início e aguardaremos. Vamos ver? Vamos ver se dessa vez ele clicará em cima da barra de tarefas com o botão direito do mouse, né? Ele tem que acionar um menu suspenso lá, vamos ver. Ainda não funcionou. Observe que o meu mouse, ó, se você observar o ponteiro do mouse, parou ali, né? Ó. Acho que ainda não deu certo. Então talvez eu tenha que mudar novamente, alterar novamente a coordenada Y. Clicarei em Stop aqui em cima, ó, interromperei a execução do programa. Vamos mudar novamente. Vamos colocar 750 dessa vez, tá certo? Veja que eu alterei. Coloquei o ponteiro do mouse um pouquinho mais para baixo. Vamos ver? Clicarei novamente no botão executar, então. Confirmarei. Vamos aguardar. Temos que aguardar aí 10 segundos, não é? Vamos ver. Ah, veja que agora funcionou. Tá vendo? Tá? Ele acionou o menu. Tá? Veja que aqui, ó, temos o menu aberto aqui, ó. Tá? Então ele clicou lá com o botão direito, né, e acionou o menu. Tá certo? Foi isso que ele fez, então. Parece que deu certo, né? Vamos aguardar a finalização do programa. Nós tínhamos colocado 20 segundos, né, no final ali, eu tinha isso, tá? Mas é o seguinte, eu estou achando que eu não preciso mais desse comando prog pause segue aqui no final, ó. Eu vou retirar esse comando daqui, tá? Eu estou achando que eu disse aquilo, né, de que ele ativa a janela de trás e faz o menu desaparecer, mas acho que não é isso não. Era mesmo a posição do ponteiro do mouse que estava fora da barra de tarefas, né? Então, vamos tentar novamente aí. Vamos executar esse programa mais uma vez. Vamos repetir, né, a tarefa aqui. Cliquei no botão executar, novamente confirmarei e vamos ver. Veja que funcionou, tá? Deu certo. Quer dizer, não precisaríamos então colocar nenhuma pausa no final, como eu disse. Deu certo. Ele clicou lá na barra de tarefas, né? E abriu aqui, ó, o menu auxiliar aqui, esse menu suspenso do Windows, tá certo? Como se fosse um usuário clicando aqui, né? E abrindo o menu. Tá bom? Isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje era o comando, então, né? Mouse click right.
Assista os outros vídeos da linguagem AI Scripter no canal da Inteligência Computacional e conheça os outros comandos, tá? Dessa linguagem. Muito obrigado e até a próxima aula.